Olá, sexto ano, bom dia, good morning. Como vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês têm uma aula de inglês, uma aula de ciências, duas aulas de gramática e uma aula de matemática. Seguindo nesse vídeo, você assistirá às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de ciências com a Miss Val, a terceira aula de gramática com a Miss Cristiane e a quarta aula de matemática com a Miss Josane. Eu espero que você esteja acompanhando todas as nossas aulas aqui no canal do YouTube. Lembre-se que você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Se você deseja assistir apenas uma disciplina específica, basta você ir aqui na descrição desse vídeo. Estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma das aulas começa. Ao clicar, você será direcionado para aquela aula. No mais, eu espero que você esteja também participando da sua turma lá no Google Classroom e assistindo às nossas videoconferências, que são plantões de dúvidas. Então, se há dúvidas sobre algum conteúdo, anote, veja no seu horário que dia será o plantão de dúvida daquele professor e converse com ele online. Ou o procure lá na sua turma, dentro da plataforma do Google Classroom. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Podem me mandar uma mensagem, nos procure em nossas redes sociais. Estamos à disposição para ajudá-los da melhor forma possível. No mais, desejo a vocês um bom dia e uma ótima aula. Até amanhã. Fiquem com Deus. Então, galera, eu venho aqui hoje trazer um conteúdo para vocês, o nosso segundo conteúdo dessa semana, que vai modificar um pouquinho mais. A gente tem trabalhado com gramática, com vocabulário, mas eu não vou deixar de lado de trabalhar com vocês alguns textos e interpretação também, que é importante, certinho? A gente está sempre praticando para não esquecer e não perder a prática, óbvio. Então, eu trouxe para vocês, na verdade eu vou dividir em temas. Todas as turmas de sexto ao nono vão trabalhar com temas de texto e compreensão, certinho? Então, a gente vai ter uns temas diferentes e vai ter um upgrade no grau de dificuldade dessa atividade, dessa semana, certinho? Como assim? Então, para a gente dar início ao nosso tema de trabalho dessa semana, a gente vai ver Text and Comprehension Fairy Tales. Então, vocês, especificamente do sexto ano, vão trabalhar com Fairy Tales. O que são Fairy Tales? Fairy são fadas, Tales são contos, então contos de fada. A gente tem inúmeros contos de fada, inúmeros Fairy Tales. Nós temos, por exemplo, Three Little Pigs, Os Três Porquinhos. Aí a gente tem Red Little Riding Hood. É uns nomes super complicados, que é Chapeuzinho Vermelho em inglês, por exemplo. Então, vocês têm inúmeros temas para estar trabalhando, certinho? Temos em português também alguns exemplos, mas de início, o que vocês vão ter que fazer? Trabalhar com Fairy Tale, vocês vão ler o texto que está disponível na atividade, certinho na folha, e fazer a compreensão, ou seja, responder as perguntas sobre esse texto. São perguntas super fáceis, apesar de estarem em inglês, assim como o texto. Quem quiser traduzir o texto para entender melhor, traduzir as perguntas, sem problema, mas lembra que as respostas têm que ser em inglês. Então é muito mais fácil eu assimilar as palavras da minha pergunta e encontrar a resposta em inglês no texto, certinho? Isso para simplificar a vida de vocês. Então, para esse ponto, tudo beleza. Porém, vem a parte do nosso upgrade agora. O que vai ser? Vocês estão vendo essas palavras que nós temos aqui? First, next, then and finally. Vamos entender o que cada uma significa primeiro. Então nós temos first, que significa primeiro, ou primeiramente, que a gente pode usar no mesmo sentido. Next significa próximo, seria para eu adicionar uma informação. Assim como then, que eu também adiciono uma informação, porque ele é então. Então a palavra então, then. E por último, a gente tem finally, que é finalmente, ou seja, eu vou dar uma conclusão do meu fato, da minha história ali, usando o finally.
Então, quando é que eu vou utilizar esses sequencing adverbs, que a gente chama, que são advérbios de sequência, no meu texto, no meu parágrafo? Primeiro, first. Se eu estou falando de primeiro, eu vou utilizar no início, certinho? No beginning. O next, eu vou usar no meio, ou seja, no middle. Então, se eu tenho que adicionar uma informação, eu tenho que utilizar ele no meio. Eu preciso ter o início da minha informação, eu adiciono uma informação e eu finalizo. Então, para finalizar, eu uso finally. Então, finally vem no final. Deu para entender mais ou menos como é que a gente vai utilizar? Agora eu não expliquei o que vai ser a atividade, o que vai ser o upgrade. Por quê? Fora responder as perguntas sobre fairy tale, vocês vão ter que utilizar os sequencing adverbs para criar uma historinha pequena para mim em inglês, ok? Sendo um fairy tale. Vai ser um pouquinho difícil porque vocês vão ter que inventar uma história. Professor, eu posso inventar em português e traduzir para o inglês? Sem problemas. Contanto que vocês utilizem todos os sequencing adverbs corretamente. Eu preciso utilizar bem seguido no parágrafo? Não, ok? Então, por exemplo, o first, obviamente, ele tem que vir no início da sua história. Mas o next e o then, você pode colocar ele em qualquer parte ali, estando no meio, e o finally para eu apresentar minha conclusão da história. Beleza? Precisa ser uma história de 30 linhas? Não, ok? Pode ser uma história bem pequenininha, bem curtinha, pode ser o início de uma história, e aí você coloca reticências no final, que pode haver uma continuação no futuro, beleza? Então vocês não precisam concluir somente a história, vocês podem usar o finally para concluir uma ação no início, certinho? Então, por exemplo, vamos focar na história dos 3 porquinhos. Então, até no início ali, o lobo foi de casa em casa, certinho, para tentar derrubar a casinha dos porquinhos. Na primeira, finalmente ele conseguiu, ou seja, eu utilizei o finalmente para falar que o lobo conseguiu derrubar a casinha, mas não cheguei no final da história. Então lembra disso, vocês não precisam colocar a história inteira, mas pelo menos no primeiro parágrafo ou no segundo parágrafo, vocês têm que fazer uso desses sequencing adverbs, beleza? Vamos recapitular tudo que a gente tem que fazer? Primeiro, vocês vão ler o texto que está disponível e responder as perguntas sobre esse texto, em inglês, responder as perguntas, ok? E criar uma historinha, um parágrafo, 2 parágrafos, certinho? Sobre um fairy tale. Aí vocês vão inventar um fairy tale, ok? Utilizando os sequencing adverbs, os advérbios de sequência. First, primeiro, next, próximo, para eu adicionar uma informação que aconteceu depois, then, então, finally, finalmente. E é isso, pessoal. Super simples a matéria dessa semana, porém tem que ter atenção e cuidado para a gente não errar e não criar coisas mirabolantes na cabeça da gente, ok? Coisas mirabolantes a gente deixa para a sala de aula quando a gente estiver junto, que eu ajudo mais vocês. Então, por enquanto é isso. Nossa segunda aula dessa semana, super tranquilinha. Terceira aula, perdão. E é isso, galera. Então prestem muita atenção, ok? Prestem atenção no conteúdo, revisem esse vídeo, utilizem ele quantas vezes forem necessárias, façam pesquisa no Google, leiam alguns... Olá, sexto ano. Bom dia. Nós vamos começar falando sobre placas tectônicas e vulcanismo, dando continuidade àquela aula que nós tivemos sobre a Terra vista por dentro, do capítulo 4. Na semana passada nós vimos sobre a estrutura da Terra, né, que a Terra é dividida em camadas, em 3 camadas: crosta, manto e núcleo, certo? Nós temos as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? Lembra da aula passada? Que essas placas, né? A litosfera, na verdade, né? Ela é a crosta terrestre, ela é dividida, ela é fragmentada e ela apresenta fissuras que divide em placas. E como elas estão sobre o manto, né, e o manto é uma porção líquida, elas podem movimentar. Então, essas placas que formam a litosfera são chamadas de placas tectônicas.
Olha aí as placas, né? Nós temos a placa norte-americana, a euroasiática, a da placa das Filipinas, a sul-americana, né? A placa de Nazca, a placa pacífica, a placa Cox. Então, nós temos várias placas aí, ok? Essas são as principais. Então, uma placa tectônica, ela é uma porção da litosfera e ela é limitada por zonas, chamamos de zonas de convergência ou zonas de subdução. Eu falei para vocês que também na aula passada de divergente, não é isso? A Terra ela tem 7 placas tectônicas principais, né? Mais algumas que são chamadas de subplacas menores. Essas placas tectônicas elas são criadas na zona de divergência e são consumidas em zonas de subdução. E essas zonas, né, de fronteiras entre as placas, elas vão registrar os terremotos e maremotos. Nós vimos também, né, meninos, que tem um aparelhinho, né, com sensor que prevê os tremores, que são chamados de sismógrafo. Esses sismógrafos, eles vêm com sensores que medem continuamente o sinal sísmico. Então, ele é fixado no solo, no livro de vocês, na página 7 tem ele. E aí ele vai registrando esses abalos, esses movimentos. Por que as placas vão se mover? Essas placas elas vão se mover devido às correntes de convecção de magmas na atenosfera, né? Que é uma camadinha lá do manto. Aí nós temos os limites das placas tectônicas. Eu falei isso na aula passada, limite divergente, limites convergentes e limites transformantes, tá? Os limites divergentes, as placas elas se movimentam no sentido contrário. As convergentes, elas se convergem uma sentido à outra. E transformantes, elas se movimentam paralelamente. Os movimentos das placas tectônicas, aí eu tenho um exemplo de um movimento de placa, tá vendo? Essa daí é mostrando a placa mesoceânica. Então, eu tenho a América do Sul, eu tenho a placa sul-americana e a placa africana. E aí, no meio, vocês estão vendo uma setinha mais grossa, né? Mostrando o sentido de uma da outra, né? Significa que elas estão movimentando sentidos contrários. E nessa movimentação eu tenho a ascensão do magma. E nessa movimentação, nessa ascensão do magma, que o magma, nessa abertura, ele sobe, eu vou estar formando montanhas, tá? Eu vou alterando aí a minha crosta terrestre. Eu tenho consequências dessas movimentações dessas placas. Então, essas placas tectônicas, ao movimentarem, elas trazem consequência. A primeira consequência aí é o afastamento de duas placas no sentido contrário, né? Então, ela tem a expansão do fundo dos oceanos, pode ser uma abertura de fenda, pode ser a formações dorsais oceânicas e pode ser o distanciamento entre continentes. É o que os geólogos, né, eles afirmam que tá tendo o afastamento das placas, né, que ali se convergem, que é a da América do Sul, que é a placa sul-americana com a placa africana. Ou a segunda consequência da movimentação dessas placas é a convergência de uma placa para outra, né? E ela pode provocar o quê? Ela pode provocar destruição de uma parte da crosta terrestre, ela pode ser a formação de uma fossa oceânica com cadeias montanhosas e pode promover intensa atividade sísmica e vulcânica, né? Então, olha lá para vocês verem no desenho,
eu tenho a crosta oceânica e a crosta continental. E aí lá no meio eu tenho a trincheira. E aí eu posso provocar um movimento, né? E aí eu tenho o arco vulcânico, que é onde os vulcões vão ter maior movimentação. Peraí só um pouquinho, meninos. Peraí. Eu voltei todas as aulas aqui em aumentar, para vocês verem a figura. Ele acaba aumentando, voltando. Vamos lá. E aí eu tenho o vulcanismo, né? O que é esse vulcanismo? Nós chamamos de vulcanismo os fenômenos geográficos relacionados com atividades vulcânicas, através do qual o magma, né, do interior da Terra chega até a superfície. Surgem pelo rompimento da crosta, classificado em 3 tipos, né, de vulcões: ativos, inativos e extintos, né? Os ativos é que eles podem entrar em ativação a qualquer momento. Inativo é aquele que não entra mais em atividade vulcânica. E o extinto é aquele que não tem nenhuma possibilidade mais, né? Já não funciona, nem existe praticamente mais como vulcão. Eu tenho aí as regiões de um vulcão. A número 1 é a câmara magmática, onde eu tenho uma grande quantidade de magma. 2, eu tenho um tipo de rocha aí. 3, eu tenho a chaminé, que é por onde esse magma, né, vai subir vindo lá da câmara magmática e sai pela estrutura 15, né? Pela estrutura 13, que é a abertura da ventilação, e a 15, que ela vai formar essas nuvens de cinza, né? Que o primeiro sinal deles são as cinzas, a fumaça, né? Para depois sair a lava. Então, eu tenho um fluxo de lava aí que vai saindo. Ele pode ter algumas fissuras em suas laterais, que vai levando esse magma para as regiões. Depois a gente vai ver que eles formam tipos de rochas. Nós temos um vulcão ativo atualmente, que entrou no dia 10. Depois vocês dão uma olhadinha, eu pedi para vocês pesquisarem na aula de ontem e na nossa live. Agora me fugiu o nome dele, mas é na Indonésia, né? Ele entrou em ativação no dia 10 de abril de 2020. Aí eu tenho como ocorre a erupção vulcânica, essa figura do livro de vocês da página 10, se vocês quiserem destacar lá também com marca-texto. Nós vimos lá na letra A, né, que as câmeras magmáticas, os bolsões, né, são chamados de bolsões, onde o magma vai se acumular. Depois vai aumentar essa pressão interna nessa câmara magmática e vai fazer com que o magma e os gases que estão nessa região vão subir até a superfície terrestre por meio de uma fenda, né? E aí essa fenda também ela pode ser chamada de abertura do vulcão, é onde ela vai gerar a erupção vulcânica. Depois que ele passa por essa fenda, né, o magma ele vai chegar à superfície por meio de uma cratera. E quando isso acontece, os gases que o acompanham são liberados na atmosfera e ele vai sofrer um gradativo resfriamento. Nesse momento, o magma ele passa a ser chamado de lava. Depois de um tempo, né, dessa erupção, essa lava vai solidificar e vai dar origem a um tipo de rocha. Lá na imagem D, já, né, mostrando lá, eu tenho as crateras adventícias, que são as crateras laterais. Então, parte da lava, rochas, cinzas que são expelidas, vão depositar ao redor do vulcão,
e vai aumentando o cone vulcânico. Então, ele vai ficando cada vez mais alto, né? Maior. Aí eu tô mostrando novamente, tá vendo? O cone secundário. Eu tenho uma chaminé lateral, eu tenho a câmara magmática, um cone vulcânico, a cratera e os produtos da atividade vulcânica. Esse vulcão que eu tô falando para vocês na Indonésia, ele foi lançado, suas atividades aí, os produtos até 15 quilômetros de distância. E isso é porque ele é o menor, né? Lá tem um maior, que entrou em erupção há muitos anos atrás. Então, os vulcões, né? É a pressão que se forma no interior da Terra e empurra as rochas derretidas no manto, que são expelidos, juntamente com o gás e o vapor de água, através dessas rupturas na crosta, né? E o magma, ele vai sendo derretido, ele vai sair dos vulcões e vai receber o nome de lava. Os abalos sísmicos, né? Como que ocorrem os abalos sísmicos? Só voltando aí para vocês, o vulcão que eu falei para vocês, né? É o Krakatoa. Eu vou colocar um videozinho dele lá. Eu vou colocar alguns vídeos lá na nossa sala do Google Class e vocês dão uma olhadinha. Vou colocar tanto da movimentação de placas tectônicas quanto de atividades vulcânicas. Tem uma especialidade da geologia que vai dedicar ao estudo do vulcanismo. Ela é chamada de vulcanologia, né? Então, são pessoas que estudam aí e se formam nessa área. Os abalos sísmicos, meninos, eles são também chamados de terremotos. É um tremor na superfície terrestre produzido por forças naturais situadas no interior da crosta terrestre. E a profundidade, ela vai ser variável. Ocorre pela liberação de ondas sísmicas que vão se manifestar em uma parte do relevo. O hipocentro é o local de surgimento do abalo, enquanto que o epicentro é o local da manifestação. Então, nós temos diferença aí entre hipocentro e epicentro, tá? Hipocentro, vocês têm a imagem lá na página 8 que explica isso. Hipocentro vai ser o local onde vai surgir o abalo. E o epicentro é a manifestação, é onde as pessoas vão sentir. A magnitude desse abalo, ele pode ser determinada, né, medida, na verdade, na escala de magnitude Richter, que ela pode variar entre 0 e 9,5. Esse valor 9,5 é devido ao abalo, né, de maior intensidade que foi registrado até hoje. Esse abalo foi registrado no Chile em 1960. Então, é uma escala que eles criaram para poder fazer a medição, viu? As principais consequências de um abalo sísmico, nós temos a vibração no solo, a abertura de falhas na crosta terrestre, né? O deslizamento de terra, pode acontecer o tsunamis ou maremotos e a mudança na rotação da terra. Nós tivemos um terremoto há um tempo atrás que ele alterou as mudanças, teve mudanças, né, no eixo da terra. E ele causou um tsunami enorme. Se eu não me engano, foi no Chile. E o que são maremotos, né? Maremoto é um sismo, a movimentação, né, em uma região coberta por oceano. Os maremotos também, hoje, eles são mais conhecidos como tsunamis. E é ocasionado pelo deslocamento de placas tectônicas. Os grandes maremotos produzem ondas gigantescas, chamadas de tsunamis, que deslocam por quilômetros a alta velocidade. Às vezes, essas ondas atingem ilhas e crosta, provocando destruição material e mortes
nos locais habitados. As ondas podem atingir até mais de 30 metros de altura. Como que se formam os maremotos, né? Os maremotos, gente, eles se formam por causa de movimentação da Terra nas placas tectônicas, ou seja, na crosta oceânica. Esses maremotos, eles ocorrem nas divisas entre uma placa e outra. Pode também ocorrer, né, se estiver perto de um vulcão, pois esse fenômeno, né, o vulcanismo, ele também provoca tremores. Uma observação, né, o maremoto, o tsunami, ele tem o mesmo significado. A origem da palavra tsunami, ela é japonesa, principalmente porque no Japão fica a divisa de duas placas tectônicas. Então, ocorrem muitos maremotos. Aí nós temos a formação de ondas mortais, né? Temos aí lá na número 1, nós temos uma ruptura provocada por um tremor, né, no mar, e ele vai dar início a uma onda. E aí na número 2 eu já tenho a formação de uma onda, né, que move lá das profundezas do oceano e vem em velocidades altíssimas. E ao se aproximar da Terra, a onda ela perde velocidade, mas fica mais alta. E ela então avança pela Terra, destruindo tudo que está a seu caminho. Aí nós temos exemplo de um tsunami, que são as ondas gigantes. Aí eu tenho terremotos, né? O que são esses terremotos, meninos? É um movimento brusco e repentino de um terreno, né? É resultado de um falhamento. A ruptura da rocha é um mecanismo pelo qual o terremoto ele é produzido. Então, as rochas comportam-se como corpos elásticos e podem acumular-se deformações quando submetidas a esforços de compreensão ou de tração. Quando esse esforço exerce o limite de resistência da rocha, ela vai se romper de um plano, né? E aí ela causa uma falha, né? Aí ela vai ter uma ruptura aí, uma fratura ou falha. Os terremotos, eles são formados, né, por erupções vulcânicas, ou seja, os terremotos, eles surgem a partir de erupções vulcânicas, pode ser impactos com meteoros, né, e explosões subterrâneas. Além disso também, nós podemos ter, né, estruturas que podem desmoronarem. Então, a maioria dos terremotos eles são causados por movimentos de placas tectônicas. E esses terremotos, eles ocorrem todos os dias no nosso planeta. Mais de 3 milhões de terremotos ocorrem todos os anos, o que soma 8 mil por dia, ou um a cada 11 segundos. Só que o movimento dele ou seja, o abalo que ele provoca é mínimo, né? Em alguns lugares nem percebe. Então, aí tá desenho da página 8 do livro de vocês, explicando como que acontece um terremoto, né? Então, nós vimos que as placas tectônicas, elas estão em constante movimentação e elas podem gerar tensões que comprimem, né? Principalmente a região que as limita. E aí, ao longo do tempo, essas tensões elas vão se acumulando, tornando-se cada vez maiores. E com o acúmulo dessas tensões pode causar a ruptura de rochas, como se fosse um rompimento de uma rocha. E aí essas vibrações elas se propagam para todas as direções. E essas vibrações são chamadas de terremotos. Eu já falei para vocês que a região onde gera, né, a movimentação é chamada de hipocentro, e o epicentro é o local onde eu vou sentir essa movimentação, então é chamado de epicentro.
No livro de vocês, nas últimas páginas, ele vem falando sobre a formação do continente. Essa formação do continente, né? Lá no livro de vocês, ele traz como deriva continental, que é da página 12. Ele fala, né, que a deriva continental, ela ocorreu. E aí eu tive a separação desses continentes, né? Eu tinha apenas um único continente, e esse continente foi se separando devido à movimentação dessa crosta das placas, e aí até formar os continentes que nós temos hoje. Quais são os argumentos que confirmam essa deriva continental? Os argumentos, gente, são morfológicos, devido à morfologia, né? Geológicos, paleontológicos. O que é esse paleontológico? É de acordo com os fósseis. Lá na página 12 de vocês, nós temos mostrando um fóssil de um animal que viveu aqui cerca de 250 milhões de anos. E fósseis desses animais foram encontrados na América do Sul e no sul e sudeste da África. Então, por isso que eles acreditam que houve essa deriva continental. E paleoclimático também, devido às características de clima, certo? Quando a gente tinha um único continente, ele foi chamado de Pangeia. Depois ele fragmentou-se e afastou e juntou dois continentes apenas, né? Que aí aconteceu a deriva continental. E aí esses dois continentes eram chamados de Laurásia e Gondwana. Futuramente eles também se separaram, né? E deram a formação atual. Eu quero que vocês façam a atividade do livro, página 15, 16 e 17, do capítulo 4, módulo 2. E aí, na próxima aula nossa, antes da correção, eu vou voltar explicando novamente o que é terremoto, o que é vulcanismo. E aí, eu vou colocar uns vídeos lá na sala de aula para vocês estarem assistindo também. Anotem as dúvidas e na nossa próxima aula, na live, na próxima segunda, eu gostaria que vocês retirassem as dúvidas, ok? Beijos e até mais. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, dia 14, né, terça-feira, 14 de abril, seguimos aí com o nosso horário oficial de aulas, então aí hoje nós teremos aí 2 aulas de gramática. Hoje a nossa aula será focada em correção de exercícios, tá? Que eu passei na aula passada para serem feitos em sala e outros em casa. Lembrando que alguns alunos ainda não postaram as atividades feitas lá no Google Classroom. Então, eu preciso que vocês façam essa postagem, tá? Com as atividades prontas para que eu possa estar fechando a nota de avaliação contínua da semana passada. Todos os trabalhos, todas as atividades, eles têm um peso, né, que somado ao final do bimestre com notas de prova, notas de trabalho e a avaliação contínua, que é essa que, né, de estar deixando as atividades em dias, torna-se no final do bimestre o quê? Numa média. Essa média vai para o boletim de vocês, tá? Então, eu aguardo aí quem ainda não postou nenhuma atividade, fazer essas postagens, tá? Então, para hoje, nós teremos aí correção dos exercícios da página 21 a 29. E em seguida, eu volto aqui e falo com vocês sobre a tarefa de casa, que é uma lista de exercícios que eu deixarei disponível, né? Que já está disponível, na verdade, lá no Google Classroom, tá bom?
Então, eu preciso que vocês abram aí o livro de vocês na página 21. Nós estamos falando aí sobre substantivos e, em específico, nesses exercícios aí, flexão dos substantivos. Então, aqui nós temos aqui uma história em quadrinhos, né, que conta um fato aqui com o menino maluquinho, que é um passeio no zoológico, junto com os amigos, e aqui começam os exercícios. Número 1. Qual proibição feita aos visitantes de um zoológico? Qual contribuição feita aos visitantes de um zoológico contribuiu? Tirar a caneta aqui, meninos. Contribuiu para estabelecer o humor da história? A proibição foi qual, meninos? A proibição de que não se pode tirar os animais daquele espaço. Bom? Deixa eu aumentar aqui o tamanho aqui da letra. Seguindo aí, número 2. O apelido de um dos personagens da história é Bocão. No segundo quadrinho, o que Maluquinho está fazendo? Ele está o quê? Destacando uma característica de algo que observou. Então, ele observou alguma coisa e colocou em destaque isso que ele observou. B. Escreva o que Maluquinho está observando em relação... E que relação há com seu amigo? Então, o Maluquinho, ele observa um hipopótamo com a boca aberta e comenta o quanto ela é enorme. Seu amigo também tem uma boca grande e, por isso, recebeu o apelido, né, de Bocão. Ele faz essa comparação aí entre o animal, né, o hipopótamo, e o seu amigo, né, que recebeu o apelido de Bocão. Seguindo aí, número 3. Encontre na história em quadrinhos palavras que apresentam o mesmo sentido de cada uma das expressões a seguir. A. Nariz grande, narigão. B. Boca grande, bocão. C. Macaco pequeno, macaquinho. D. Mais de um macaco, macacos. Número 4. Se em vez de dizer olha os macacos, o Maluquinho estivesse se referindo a esses animais, destacando que eles são todos do sexo feminino, como ficaria a frase? Ficaria, né? Passando essa frase aqui, o quê? Para o feminino. Olha as macacas. Seguindo aí, né, nós temos aí o quadro que eu expliquei para vocês na aula passada. Vamos aí falar um pouquinho sobre flexão de gênero. Número 1. Complete o trecho da fábula Assembleia de Ratos, empregando as palavras do quadro de acordo com o sentido do texto. Então, aí nós temos aí ratazana, problema, propostas, jeito, sino, ideia e ratos. Certa vez, os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma precisava resolver o problema. Até que uma ratazana esperta teve a ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Então, aí, completou-se aí esse exercício aí, né? O trecho aí da fábula. Número 2, meninos. Que palavras antecedem os termos ratos, jeito, problema e sino? Essas palavras estão no masculino ou feminino? Então, o que antecede rato? Os, jeito, problema, o, sino, e essas palavras estão no masculino. O que antecedem? É o que vem o quê? Antes. Então, olha só. Jeito. Os ratos é o que vem o quê? Antes. Vou sublinhar aqui para vocês. Todas as que estão aqui. 3. As palavras Que palavras antecedem os termos propostas, ratazana e ideia? Elas estão no masculino ou no feminino? Então, aqui eu até já sublinhei para vocês. Então, para propostas, as, ratazana, uma, ideia, a,
E essas palavras estão no feminino, tá? Número 4, meninos. Leia a seguir o trecho. Deixa eu só alinhar aqui a atividade aqui. Pronto. Agora foi. Leia um trecho de um texto que apresenta características de alguns animais. Então, aqui tem um texto que eu sempre tenho pedido para que vocês façam leitura em voz alta, tá? Letra A. Explique a diferença entre herbívoros, carnívoros e insetívoros. Os herbívoros são animais que se alimentam de quê? De vegetais. Os carnívoros de carne. E os insetovíros se alimentam de insetos. Letra B. Agora escreva o feminino das palavras em destaque. Em destaque onde, meninos? Aqui no texto, não é? Então, nós temos aí boi, que é o quê? O feminino vaca. Ovelha, relacionada a carneiro. Depois, égua, o feminino de cavalo. Aí nós temos aqui o elefante, que é aliá ou elefanta, o feminino. Leão, leoa. Lobo, loba. Cão, cadela, respectivamente. Seguindo aí com a nossa correção. Letra C. Escreva o masculino das seguintes palavras retiradas do trecho: raposa e onça. Então, o feminino, o masculino de raposa e onça é o quê? Raposa macho e onça macho. Seguindo aí, né? D. Qual é o feminino da palavra mamífero? Então, essa palavra, ela não tem o quê? Feminino. E aqui tem uma regrinha, ó. Existem também palavras que são sempre no feminino ou masculinas. E aqui tem alguns exemplos aqui. E o mamífero, ele sempre vai ser o quê? Masculina. Agora nós iremos falar sobre flexão de gênero, né? Que está ligada ao quê? A plural e a singular. Então, número 1. Observe os dois grupos a seguir. 1. Substantivos que designam um único ser ou um conjunto de seres. Substantivo coletivo. 2. Substantivos que designam dois ou mais seres ou coletivos de seres. A. Classifique as palavras em um ou dois, identificando a qual grupo ela se refere. Então, essa classificação é aqui, ó. O 1, nós estamos falando de substantivo coletivo. E o 2, substantivo que designam dois ou mais seres ou coletivos de seres. Então, nós temos aqui problema, número 1. Assembleia, número 1. Gato, número 1. Ratazana, número 1. Ratos, número 2. Propostas, número 2. 1, ideia. E 2, presentes, tá? Aqui nós temos aquela regrinha que eu mostrei para vocês na aula passada. E agora nós falaremos um pouco sobre flexão de grau, que aí entra o quê? Aumentativo e diminutivo. Número 1, leia com atenção este trecho do livro Chapeuzinho Amarelo, do escritor brasileiro Chico Buarque. Vou ler ele com vocês, tá? Acompanhem aí. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que assim era: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer suas duas avós. Um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Então, é uma paródia do Chapeuzinho Vermelho, né? Nós até vimos isso em redação. Letra A. Seguindo aí os exercícios. Acompanhe pelo livro, tá, meninos? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Essa história é uma paródia do conto Chapeuzinho Vermelho. Os protagonistas dessa história receberam os respectivos nomes devido a um acessório que usam. Que acessório é esse? Um chapéu, né? B.
Qual é a palavra utilizada nesses textos para fazer referência a esse acessório? É o quê? Um chapéuzinho, que está o quê? No diminutivo, né, meninos? C. Por que essa palavra foi escrita dessa forma? Para representar um objeto de tamanho o quê? Menor. Número 2, acompanhe. Leia os trechos abaixo e observe como o lobo é descrito em cada um. E que olhos grandes, vovó? Olhão de lobo. A. Com base no exemplo desses trechos, substitua por um só substantivo as expressões destacadas a seguir. Então, nós temos aí. E que orelha grande, vovó? Então, como que eu colocaria isso no aumentativo? Orelhão. E que nariz grande, vovó? Narigão. B. Que recurso utilizou para manter as características da orelha grande e nariz grande nesses substantivos? Então, foi para o quê? Para manter a característica... desculpa, gente. Foi para manter a característica de orelha grande e nariz grande, né? E a terminação utilizada foi ão, né? No substantivo. Esse ão dá a ideia o quê? De que é algo maior, de que é algo grande, tá? Seguindo aí, aqui fala um pouquinho de flexão de grau, que eu falei com vocês já. 3. Leia as frases a seguir e assinale o que as palavras em destaque expressam. A escola do bairro era um casarão do século passado. Então, esse casarão se refere a quê? A casa grande. B. Camila é minha amigona. Eu conto tudo para ela. Grande amiga. C. Nem venha me sujar com essa mãozona de terra. Sentido depreciativo, ou seja, significa o quê? Não é que a mão é grande, mas sim que a mão está suja. 4, meninos. Agora leia as frases abaixo. Então, número 1. Aninha é uma gracinha de menina. 2. Essa talzinha pensa que pode falar assim comigo. Ela vai ver só. 3. A loja fica em uma ruela atrás da igreja matriz. Relacione cada frase ao sentido que as palavras destacadas apresentam. Então, aqui, o que faz referência a tamanho menor? A 3, né? Ruela, que significa, né, que é o mesmo com a rua pequena. Desprezo tem a ver com o quê? Com essa talzinha aqui, né? E carinho e afeto, né? Ana é uma gracinha de menina, significa que ela é fofinha, legal. Seguindo aí. Aí aqui, né, nós temos aí o número 1 do praticando. Você conhece o conto A Bela Adormecida? Leia um trecho dessa história, prestando atenção nas flexões de gênero e número dos substantivos destacados. Então, aqui eu só vou ler os substantivos destacados, porque vocês já leram aí. Esquilos, coelhos, veadinhos. Príncipe, princesa, moscas, cães e passarinhos. Escreva em que número e gênero estão os substantivos destacados no primeiro parágrafo do conto. Lembrando que gênero é o mesmo. Gênero faz referência a feminino e masculino e número faz referência a singular e plural. Nós, inclusive, falamos sobre isso na nossa live da semana passada. Quem estava presente, eu mostrei alguns slides, mostrei exemplos, né? Falamos muito sobre essa questão da flexão dos substantivos, tá? Então, letra A, está pedindo para você o quê? Escrever o número e o gênero que esses substantivos destacados estão. Então, aqui, eles estão no masculino, que é o quê? Flexão de gênero. E no plural, que faz referência à flexão de quê? De números. Aqui nós estamos falando relacionado ao primeiro o quê? Parágrafo. Porque se você vem aqui, por exemplo, moscas, já é feminino. Então, aqui nós estamos fazendo referência ao quê? Primeiro parágrafo. É o que eu venho sempre falando com vocês para prestarem atenção no quê? Nos enunciados. Ficar sempre atentos, tá? B. Essas palavras indicam que os animais eram todos do mesmo sexo. Ou generalizam as espécies, isto é, refere-se a animais de ambos os sexos,
Não, eles generalizam o quê? Os animais das espécies. Ele faz referência aos animais de ambos os sexos, ou seja, fala de ambos, né? Ou seja, dos dois. Opa. C. Reescreva o último parágrafo, passando para o singular as palavras destacadas e fazendo as adequações necessárias. Então, aí, naquele momento, a vida arrebentou o castelo. O cão latiu e abanou o rabo. A mosca voou, o passarinho cantou. Então, aí, o que foi pedido aí? Reescreva o último parágrafo, passando para o singular as palavras destacadas, fazendo as alterações necessárias. Então, que alterações são essas? Nem sempre a alteração vai ser obrigatória para o substantivo, mas também tem que observar os artigos que os antecedem. Tá? Então, quando fala aqui, por exemplo, as moscas, a as tem que passar para o singular. E voaram, tem que passar também o verbo, ele tem que fazer referência ao sujeito aqui, como o verbo tem que estar também relacionado aqui, se está no plural, o verbo também tem que concordar, e se ele está no singular, também tem que concordar. Então, aqui ficou a mosca, e assim os demais, né? D. Releia a seguinte frase. Os cães latiram e abanaram o que, meninos? O rabo. Se o termo em destaque fosse usado no plural, o sentido desse trecho continuaria o mesmo? Explique. Nesse caso aí, não, né? No plural, esse trecho ficaria da seguinte forma: os cães latiram e abanaram os rabos. Mesmo sabendo que vários rabos foram abanados de cada um dos cães, esse termo deve continuar no singular para não afetar o sentido da afirmação, pois o contrário daria a ideia de que cada cão possui mais de uma cauda. Entenderam? E, entre as palavras destacadas, quais se referem ao mesmo título de nobreza, um gênero feminino e outro gênero masculino? Então, o que faz referência aqui à nobreza? Princesa e príncipe. F. Os substantivos a seguir estão no gênero masculino. Flexione-os, ou seja, passe eles para o feminino. Então, o esquilo, o esquilo, fêmea. O coelho, a coelha. O pavão, a pavoa. O passarinho, fêmea. 2. Na história em quadrinhos, a seguir, uma bola de tênis jogada pelo soldado recruta Zero caiu no pote do sorvete do sargento Tainha, deixando-o muito irritado. Veja o que aconteceu. Então, isso aqui eu deixei para vocês estarem lendo. Aqui pedi para você fazer oralmente, ou seja, conversar, explicar. Normalmente nós fazemos isso em sala, né? Quando o assunto é comida, Sargento Tainha é muito guloso e o recruta Zero sabe disso. Assim como o soldado conseguiu evitar que o sargento lhe punisse, comente com os colegas. Então ele foi enumerando várias comidas que foi feita pela mãe dele no Natal, para a qual o sargento foi convidado. Ele foi convidado para essa comemoração de Natal. Então tinha comidinha caseira, bife, batata, assado, tinha uma infinidade de coisas. E aí, isso impediu o quê? Que o sargento desse bronca nele. Então, tinha tanta comida gostosa que o sargento ficou sem jeito, né? Pra dar uma bronca nele, pra chamar a atenção. B. A reação do sargento ao ouvir o soldado foi involuntária. Sua boca encheu de água. Desse modo, a comida da mãe de Zero é ruim ou saborosa? Por quê? Então, é saborosa. Por quê? Porque quando você fala assim que eu tô com a boca cheia de água, significa o quê? Que você tá com vontade de comer aquela comida. Então, é uma comida que nós gostamos muito, é uma comida gostosa. C. Quando relembrou os nomes das comidas ao sargento, o recruta Zero flexionou algum deles no diminutivo. Identifique-os
e escreva-os. Então, foi comidinha, bifinho, purezinho e bolinho. D. Que efeito de sentido foi criado com a flexão desses nomes no diminutivo? Justifique a sua resposta com base no comportamento involuntário do sargento de salivar. Quando foi utilizado esse diminutivo para o nome dessas comidas, o Recruta Zero, ele quis colocar um sentido assim, de que a comida estava muito boa, de que ela estava deliciosa, que ela tinha sido preparada com carinho. E aí isso provocou a vontade em comê-las, a vontade de ingerir essas comidas, né, pelo sargento, e isso na ceia de Natal. 3. Observe as cenas a seguir. Então, aqui, a filha de Cecília ainda é menininha. A outra imagem. Quando me casei, eu tinha um carro pequeno, mas a família foi crescendo e agora eu preciso de um carrão. Seguindo aqui. Eu gostaria muito de passar em um concurso, mas eu gosto tanto de passear, ouvir música e de ir ao cinema. Que menininha folgada quer passar em concurso sem estudar. Depois aqui. Meu sonho era ter um carrão na garagem. Então, aqui nós temos comparativo aí entre as palavras menininha e carrão. Então, vamos falar sobre isso aqui. A. Compare os pares de cenas A e B em que aparece o substantivo menininha. Essa palavra foi utilizada com o mesmo sentido das duas situações? Explique. Não. Na cena A, quando se refere a menininha, tá falando o tamanho dela, que ela é criança, que ela é pequenininha. E no termo B, né, o relacionado à menininha, tá falando do comportamento dela, no sentido pejorativo, ou seja, essa menininha aí, né, no sentido pejorativo, no sentido assim, né, de crítica à menina. B, agora observe a cena C e D que aparece o substantivo carrão e explique o sentido com que o aumentativo foi utilizado em cada um delas. Na cena C, o grau de aumentativo foi para identificar o quê? Que eles precisam de um carro maior, porque a família cresceu, tem vários filhos. E na D é no sentido de quê? De um carro moderno, num carro de alto valor, num carro chique, num carro que foi lançado há pouco tempo. 4. Alguns substantivos admitem tamanho, tanto o gênero masculino quanto o feminino. Nesses casos, a variação do gênero muda o significado da palavra. Leia as frases a seguir e identifique com que sentido as palavras em destaque foram empregadas em cada uma delas. A. Você sabe quanto custa o grama do ouro? Então, nós estamos fazendo referência aqui à unidade de massa correspondente à milésima parte do quilograma. B. Preciso contratar um jardineiro para cortar a grama lá de casa. É uma erva rasteira que cobre o solo dos jardins e parques, etc. Então, olha a diferença, né? O grama aqui, que está fazendo referência à milésima parte do quilograma. E a grama faz referência a uma erva, ou seja, uma planta. C. Volte ao supermercado e explique ao caixa que ele lhe entregou um troco errado. Então, aqui esse caixa aqui é o quê? Um funcionário do supermercado. D. Pegue a caixa de papelão, embrulha com um papel de presente. Então, essa caixa aqui, ela tá fazendo referência ao quê? Um objeto, né, de papel grosso, né, que normalmente é utilizado para embalar mercadorias e qualquer coisa, né, que queira embalar com caixa. Então, notem que somente o sentido o contexto da frase mais o artigo aqui que antecede o substantivo, ele muda o sentido da palavra em si. Então, nós temos que prestar bastante atenção também nos artigos. Isso aqui é conteúdo do ano passado, né? Artigo definido, artigo indefinido. Tá bom? Então, isso aqui foram umas correções, tá? Da aula passada. E agora, deixa eu alinhar aqui isso aqui. Agora eu quero falar com vocês sobre atividades de casa. Eu estarei deixando lá no Google Classroom uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios é referente à flexão dos substantivos, a esse conteúdo que nós
Fizemos explicações semana passada nas videoaulas, eu expliquei também durante a live, falei muita coisa. Fizemos exercícios, hoje fizemos as correções e eu estarei deixando uma lista lá no Google Classroom para fixação de conteúdo, né, para que não fique nenhuma dúvida. E posteriormente estaremos corrigindo a mesma. Meninos, uma ótima semana para vocês, tudo de bom. Cuidem-se, logo nós estaremos trabalhando de forma presencial, né, em sala de aula. E um beijo, bye bye. Muito bem, a proposta de hoje é fazermos a resolução dos exercícios da página 10 e 11. Vamos lá. Exercício da página 10, o que ele nos pede? Ele pede para que a gente escreva os números em forma de potência de 10. Primeira coisa que a gente tem que ver, aqui na letra A, quantos zeros tem? O número de zeros é o número do expoente, estão lembrados? Então aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Significa que é 10 de expoente 5, ou seja, 10 elevado à potência, na quinta potência. Letra B, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente já sabe que tem 10 elevado a 6. Mas e esse 3? O 3 está multiplicando tudo isso aí. Porque, na verdade, o que eu posso escrever aqui é esse 3 milhões em forma de multiplicação. Quer ver? Vejamos. Vou apagar aqui e fazer o passo a passo. 3 milhões é a mesma coisa que 3 que multiplica 1 milhão, não é isso? Não é? Então, fica a mesma coisa que 3 que multiplica 10 elevado a essa potência aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Vamos ver o próximo exercício. 400 milhões. É a mesma coisa de multiplicar 4 vezes 100 milhões, não é? Ó, eu vou deixar o 4 de fora, pôr um umzinho no lugar dele e vai virar 100 mil milhões. 100 milhões. Agora é fácil escrever isso em forma de potência. Ó, 4 vezes o 10. Vamos ver quantos zerinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 10 elevado à oitava potência. Próximo exercício, eu tenho, ó, 1000, milhões, bilhões. Mil, milhões, bilhões. Olha só, aqui eu tenho uma quarta classe, não é isso? Então, todos os outros exercícios, ó, que tinha duas classes, lembra o que é classe? A classe é a divisão de 3 em 3 unidades, não é isso? Que tem 3 ordens, eu tenho duas classes. 3 ordens, uma classe. 3 ordens, outra classe. E aqui é o início da terceira classe. Olha essa, 3 ordens, uma classe. 3 ordens, outra classe. E aqui eu tenho a terceira classe com 3 ordens. Nesse aqui eu atingi uma classe a mais, ó. Classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões e comecei na unidade de bilhões. Como é que eu posso representar isso? Da mesma forma dos outros. Eu vou colocar 8, que multiplica 10. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 à nona potência. Olha a letra E. Uma classe, duas classes, 3 classes. Estou na terceira classe, quarta classe, né? Classe das unidades simples, classe dos milhares,
classe dos milhões, classe dos bilhões. Agora aqui eu tenho então o quê? 7 vezes 10, vamos contar os zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 vezes 10 elevado à 11ª potência. O exercício 2 pede o contrário. Ele te dá a potência e pede para você fazer em forma numérica. Então, vamos lá. 10 à 3ª potência significa o quê? Que você vai desmembrar. O 3 do expoente vai virar o número de zeros. Virou o número 1000. 10 elevado a 1. Lembra daquele exercício do Augusto, lá na página 5 e 6? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 10 elevado à 10ª potência. Vamos lá? Agora eu preciso de 10 números zeros. Vamos lá? Então, eu vou colocar umzinho aqui e vou começar com os meus zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou separar agora de 3 em 3, que são as classes, né? 1, 2, 3. E virou o número, ó. 1, 2, 3, as classes das unidades simples. 1, 2, 3, a classe dos milhares. 1, 2, 3, as classes dos milhões. E aqui entrei nos bilhões. Então, tem 10 bilhões. Vamos ver o exercício 3. O exercício 3 é para você ligar os números. Nós temos uma coluna escrito por extenso, na outra coluna os expoentes. Então, vamos lá. 1 milhão. 1 milhão, gente, não é exatamente você colocar quantos zeros? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 milhão. Não é a 3ª classe? Não é a unidade de milhão? Esse eu vou ligar, então, em qual? Não é 6 zeros? Então, eu vou ligar lá no número 4. Liga no 4. Então, 1 milhão é a mesma coisa que 10 à 6ª. Vamos ver o próximo. 10 mil. Vamos escrever aqui. Ó, 10 mil tem 4 zeros. Então, 10 mil é 10 à 4ª. 1 trilhão. Vamos lá? Ó, eu tenho classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões. E agora vem 1 trilhão. Essa é a classe do trilhão. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, letra C liga no número 2. E, por fim, 100 bilhões. Vamos tudo de novo, ó. 000 das unidades simples. 000 representa os milhares, 2ª classe. 000 os milhões. E agora eu entro nos bilhões. E o que ele pediu? Não foi 100? Eu ponho 100. Quantos zeros tem? Ó, 3, 6, 9, 10, 11. Então, letra D marca com a número 1. Exercício 4. Vou colocar aqui o 4. O exercício 4 pede para eu escrever os números sem usar a potência. Olha aqui, vou resolver algumas letras como referência. 125 mil vezes, ó, o vezes pode ser esse vezes assim, xizinho, ou um pontinho. Vezes 10 à 4ª. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acabar com esse expoente aqui. Eu tenho que desmembrar. Então, isso vai virar como 125. E agora, eu vou colocar vezes e acrescentar quantos zeros tiver aqui, ó. São quantos? 4, não é? 1, 2, 3, 4. Então, eu quero nada mais, nada menos do que uma multiplicação de 125 vezes 10 mil. Lembra da regra do tio-tio? Eu falava que era só multiplicar o 1 com o número que você tivesse, que dá 125, e depois pegar os zeros, ó,
e colocar aqui 1, 2, 3, 4, não são 4 zeros? Ficaram 4 zeros. Separando as classes, virou o quê? 1.250.000. Vamos ver esse aqui de novo, ó. Letra B. Na letra B, eu tenho 56 vezes 10 a nona. 56 vezes 10 a nona. O 56 vai ficar descansando e o 10 a nona eu vou fazer com que ele vire um númerozão. Quantos zeros? 9, não é isso? O expoente aqui manda. Então, vamos lá? 1 e vamos começar sequência de 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que número é esse? Separando de 3 em 3. Ó, unidade simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Eu entrei nos bilhões. Então, é 56 vezes... Vou colocar o vezes em forma de x para não confundir com esse pontinho que eu separei as classes. 56 vezes 1.000, milhão, bilhão. Quanto é 56 vezes 1 bilhão? Eu vou multiplicar o 1 com 56, fica 56. E lembra da regra do tchutchu? Quem estudou comigo no quinto ano lembra, mas quem não lembra, ó, é bem simples. Eu multiplico os números, depois eu pego os zeros, a sequência de zeros, só acrescento no meu número. Vai ser 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nisso eu tenho, ó, classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões e dos bilhões. Eu tenho 56 bilhões. Deixo para vocês terminarem esse aí, tudo bem? Vamos ver mais esse exercício 5, que a gente já chega na metade da nossa listinha de exercícios de casa. E fica para vocês finalizarem. E amanhã a gente faz mais exercícios. O exercício é o seguinte. É para você completar com o símbolo de maior ou menor. Lembra, né? Boquinha do jacaré. Boquinha do jacaré quer comer sempre quem? O maior, não é isso? Ó, a boca do jacaré aqui, ó. Lembra? Então, vamos lá. Para eu dimensionar, ter noção do que seria esse ou esse, eu preciso primeiro fazer a minha potência virar sequência numérica mesmo. Então, 10 elevado à terceira potência é o quê? Não é 1 com 3 zeros? Número 1000. Agora eu te pergunto, quem que é maior? 1000 ou 927? 1000, não é? Então, ele é maior. Ó, a boquinha do jacaré, o dentinho, querendo pegar o número maior. 1001 é maior ou menor do que 10 à quarta? Vamos ver? 10 à quarta vai ser 4 zeros. Que é a mesma coisa que 10.000. Não? A cada 3 eu coloco um pontinho para separar. 10.000. Te pergunto, 1001 é maior ou menor do que 10.000? Bem menor, não é? Então, símbolo do menor. Olha a boquinha do jacaré querendo pegar o maior. 10 à quinta é maior ou menor do que 94.209. Vamos fazer o 10 à quinta aqui em número, ó. São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Agora eu te pergunto. 100.000 é maior ou menor do que 94.209? É maior, não é? Então, o símbolo é esse. Então, olha, tenha um ótimo dia de tarefa. Aproveita o embalo, termina de fazer esses exercícios aí até o 9. E amanhã a gente faz mais um pouquinho, tá? Pra não ficar cansativo. E eu vejo vocês amanhã em mais exercícios. Bye, bye!